fiel. Deixe o like e se inscreva no canal. Já estamos próximos de atingir a marca de 80 mil corintianos. Venha fazer parte desse bando de loucos. Veja o que o técnico Fernando Diniz falou do time do Corinthians após o Timão ser campeão da Copa do Brasil e conquistar o Tetra. Por ter contemplado todo mundo com a vitória, com o título, principalmente a torcida. É muita dor que a gente está sentindo e que eu, de maneira especial, estou sentindo, porque a gente jogou para ser campeão, o time tentou, o time lutou, vai entrando no que foi o jogo. O primeiro tempo foi um jogo um pouco mais equilibrado, mas a gente teve assim, controle da situação, e no segundo tempo, quando a gente voltou bem melhor que o Corinthians, que estava muito mais perto de fazer o gol do que de tomar, a gente teve um descuido ali de marcação, uma bola que era nossa, a gente perdeu, podíamos ter roubado a bola, podíamos ter feito a falta, não fizemos, cada um tomou o gol, o segundo gol. E o time foi muito valente, insistiu muito, só você ver qualquer tipo de, tirando o placar final do jogo, por qualquer olhar que você queira analisar a partida, a gente foi superior ao Corinthians, tanto no primeiro jogo em Itaquera como no jogo de hoje. A gente teve quase que o triplo de finalizações, entrada no último terço, que é um número relevante para fazer análise de alguma coisa. A gente entrou 44 vezes no último terço do Corinthians, eles entraram 9 no nosso. Número de escanteios, de finalizações, todos de posse. E infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol que pelo menos levava para os pênaltis e tampouco a virada. Então fica um sabor de tristeza pela não conquista de título, ao mesmo tempo um sinal positivo de que o time lutou e, para mim, representou bem a camisa do Vasco. A gente vai fazer uma análise, um balanço geral de tudo que aconteceu na temporada. Vou ter um pouco de tempo agora para a gente avaliar. Eu acredito que o Vasco ele foi aprendendo, vou repetir o que eu falei lá, às vezes as pessoas pegam falas soltas e interpretam de maneira equivocada para deturpar. Eu falei que o Vasco, esse Vasco que eu dirijo, é um Vasco que está aprendendo a ser grande. Hoje foi mais um passo. Acho que jogou como um time grande, como um time do tamanho do Vasco, e não conseguiu levantar o título. Mas jogou um time em condições normais. Se acontece o que aconteceu no jogo de hoje, a maioria das vezes que aconteceu um jogo parecido, o vencedor vai ser o Vasco. Então, ao longo desse processo, o time foi ganhando mais estima, foi aprendendo a valorizar a camisa do Vasco e entregar coisas positivas para a torcida. Então, teve momentos brilhantes, momentos ruins. Essa minha passagem aqui de oscilação, e eu acho que para a temporada que vem, eu acredito que a consistência talvez seja uma meta a gente buscar. Ser um time que joga num nível alto de maneira constante, para a gente conseguir fazer uma temporada melhor que essa que a gente termina hoje. Aqui Diniz, boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Diniz, eu queria a sua interpretação sobre os aplausos do torcedor no final do jogo. Se é uma resposta que o torcedor reconheceu que o time jogou para buscar um resultado melhor, e também ao mesmo tempo o torcedor espera que em 2026 o Vasco possa performar, se acostumar com jogos como esse em finais. E no seu ponto de vista, se já existe inclusive um planejamento da sua parte junto à diretoria, já pensando em 2026. Obrigado, Diniz. A gente de uma maneira preliminar, já está pensando em 26, mas de uma maneira muito incipiente, porque na realidade, desde que eu cheguei no Vasco, a gente sempre estava muito pressionado. No começo pressionado para sair da zona de rebaixamento, depois pressionado pelos jogos decisivos de Copa do Brasil, e no começo lá também teve a Sul-Americana. Quando a gente teve aqueles 12 jogos, a gente foi muito bem e aspirou chegar até pelo brasileiro na classificação na Libertadores. A gente teve uma folga ali que durou pouco, depois a gente teve aquelas 5 derrotas seguidas e lá no final do campeonato a gente estava de novo lutando para se erguer na tabela e não ter chance de cair. E depois vieram esses jogos decisivos. Então a gente foi conversando, a gente não aprofundou muito no tema, mas a gente já conversou alguma coisa para planejar para o ano que vem. Obviamente que talvez o maior ganho do time é a manutenção aí da base, e a gente depois vê pontualmente, daquele jeito que vocês sabem, que o Vasco tem dificuldade financeira. Todo mundo sabe, não adianta que a gente não vai contratar o Vitor Roque por 25 milhões de euros, ou o Paulinho
do Atlético Mineiro, que é cria do Vasco. A gente vai tentar fazer alguma coisa, como fez na janela do meio do ano, que a gente foi bastante assertivo, para poder pontualmente ajustar o elenco. E aí, Fiel, o que você achou da declaração do técnico do Vasco? Deixe nos comentários a sua opinião, comente também o que você achou da partida. E não se esqueça de chegar forte no like e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as informações do Timão. E vai Corinthians!